Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos que se encontra no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, a partir do versículo 10. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 10. Diz assim: Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. O 12. Vindo por de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir nele. Amém, meus amados irmãos? Então eu fiz questão de ler até o versículo 15, né? São versos bastante longos, para que tenhamos para que possamos entender melhor o que o Senhor está falando conosco aqui. Este rei inconsequente, o rei Acais, ele foi filho de Jotão, rei de Judá. Jotão morreu, Acais vai assumir o reino, né? E é interessante que ele vai tomar umas atitudes totalmente ao contrário dos mandamentos, daquilo que o Senhor deixou com relação aos cultos, né? Com relação aos sacrifícios da lei. Acais era um homem ímpio, Acais era um homem mau. O contexto vai dizer, né, que ele chegou a passar pelo fogo o próprio filho, sacrificando a entidades malignas, né, a entidades cananeias. Ou seja, era um homem que não tinha respeito pela obra de Deus, um homem que pelas suas atitudes não adorava o Senhor. E isso é visível no que ele vai fazer. Isto é visível nas suas atitudes com relação à obra de Deus. Aqui para nós, existem nos tempos atuais, meus amados irmãos, existem na atualidade certas lideranças que são usadas por Satanás e estão na casa de Deus, mudando a ordem dos cultos, os costumes, aprovando costumes mundanos dentro da casa de Deus. Observe bem, que nos tempos passados, Acais, ele vai fazer isso. E na atualidade, a igreja do Senhor, que foi um novo povo levantado por Deus, fora Israel, também há esta prática maligna. Tem pessoas que estão na liderança da casa do Senhor, mas não têm o Espírito Santo de Deus. Pessoas que tomam atitudes próprias, chamam responsabilidades para si e com isso levam o povo à idolatria, levam o povo
a adorar outros deuses sem ser o verdadeiro Deus. Veja o que esse homem vai fazer. Ele vai até Damasco. Damasco era a capital da Síria. E por causa de guerras, por causa de alianças, Acais ele vai se encontrar com Tiglat-Pileser, que era rei da Síria, tinha ajudado Acais em um determinado momento da história. Este homem ele vai até Damasco e o que chama a atenção dele em Damasco? Um altar pagão. Veja bem, então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. Vocês estão entendendo a loucura de Acais? Ele vai contemplar, ele vai ver um altar pagão na Síria. E na sua cabeça, no seu coração, ele olha para aquele altar e deseja aquele altar. Ele não quer saber, ele não faz questão, né? Ele não quer saber se no templo do Senhor já tinha um altar, o altar de bronze, que foi projetado por Deus. Ele não levou em consideração que o altar do Senhor tinha leis específicas. Vamos ler aqui rapidinho em Levítico, para que entendamos. Levítico capítulo 6, versículo 8, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Então, o fogo do altar não poderia ser tirado de forma nenhuma. Havia uma lei, havia uma determinação, uma orientação por parte de Deus. Se o fogo não poderia ser apagado, meu amado irmão, do altar, imaginemos trocar o altar do Senhor. Tirar o altar do lugar para colocar um altar pagão. Sabe o que isso significa hoje para mim e para você, meus amados? Que Deus, Ele tem um chamado para nós, para cada um de nós. Todos nós temos um chamado. Ninguém foi chamado, ninguém aceitou a Cristo para ficar somente sentado dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. Não, nós temos um chamado. Um dom foi dado, pelo menos para cada um de nós. O que acontece? Qual é o altar do Senhor? De onde sai a adoração do Senhor? De onde sai o louvor ao Senhor? De onde sai a oração do crente? É do coração do crente, meu amado irmão. A partir do momento que você tira o coração da presença do Senhor para colocar um altar pagão, onde vai entrar o egoísmo, vai entrar a mentira, vai entrar a soberba, o amor ao dinheiro, a ganância. Meus amados irmãos, você está fadado a se colocar contra o nosso Deus. Você está fadado a um conflito com Deus. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou. É necessário que tenhamos cuidado com as coisas que nós vemos no mundo. É necessário que nós tenhamos uma visão espiritual da importância que tem de nós servirmos a Deus. Hoje a igreja tem tanta coisa mudando dentro da igreja, meu irmão. Eu olho e confesso que eu sinto tristeza. Por exemplo, tem pastores proibindo. Eu estou falando como assembleiano, viu, irmãos? Como crente da Assembleia de Deus. Tem pastores proibindo a igreja de louvar os hinos da harpa cristã. Em compensação, hinos que são compostos aí por uma garotada aí, que não tem compromisso nenhum com Deus, só querem vender, esses são permitidos, porque a igreja tem que estar animada, porque a igreja tem que se sentir à vontade. Presta bem atenção aí, pastor. Eu não posso pegar a palavra de Deus, o evangelho, e adaptar a igreja. Quem quiser ser salvo, quem quiser ser liberto, quem quiser um dia encontrar com Cristo, tem que se adaptar
a palavra de Deus. Tem que largar, meu irmão, a prostituição, tem que largar a mentira, tem que largar a bebida, largar o vício, tem que largar a pornografia, tem que deixar todas essas imundícies do mundo, deixar o Espírito Santo regenerar para servir a Deus. Eu não posso trocar o meu altar pelo altar mundano. Eu não posso abrir a porta da igreja para o mundo entrar. Na verdade, hoje, já essa advertência chega até tardia. Porque, na verdade, abriram a porta do mundo. A porta da igreja, melhor dizendo. E o mundo tem entrado com toda a força dentro da igreja. Aí você vê lá, já foi colocado em outras pregações, tem igreja que você não sabe, faz a casa de Deus, de boate, local de namoro. Sabe o que é isso? É quando você olha para o mundo e você deseja o altar pagão, como Acais ele fez. Ele vai trazer para onde? Ele vai trazer para dentro do templo do Senhor. Ele vai trazer o altar para dentro da casa do Senhor. Veja bem, ele vai desenhar o altar. Se ele tivesse um celular hoje, né, amados, ele iria bater uma foto, ia mandar via WhatsApp para Urias, o sacerdote, que é outro inconsequente também, né? Porque se fosse um sacerdote de Deus, se fosse um sacerdote do Senhor, ô rei, espere aí, o Senhor vai fazer. Mas hoje o sacerdote é igual a turminha que serve o pastor. Ninguém é capaz de interpelar. Eu não sei se tem conselho de ética em certas igrejas. Eu não sei, meu irmão, porque o que o líder fala é isso que todo mundo vai fazer. Parece que ele é o dono da igreja. O dono da igreja nós sabemos que só tem um, que é Jesus Cristo. Este sim é o dono da igreja, né? E tem um conselho de ética que eu não sei, que ninguém fala nada, ninguém se reúne. Ninguém vai lá e questiona alguma coisa, porque se for, é disciplinado, é rebelde, é expulso da igreja. E o homem, por causa da glória do homem, muitos estão ganhando seus salários vultuosos, muitos estão bem, não falam nada. Está igualzinho aqui a Urias. Acais vai mandar o desenho do altar e o sacerdote, prontamente, chefe, eu vou fazer como o senhor mandou. Veja bem aqui. E Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Ou seja, Urias vai preparar tudo para deixar o rei feliz. Antes do rei chegar, né, de Damasco, o altar já estava pronto. O altar já estava pronto. E agora o rei, né, vindo depois o rei de Damasco, viu o altar e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Então você vai ver que agora, né, ele vai queimar o holocausto, a oferta de manjares, né? E o 14. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. Ele vai tirar o altar, ou seja, ele vai desconfigurar aquilo que foi arquitetado por Deus, aquilo que foi projetado por Deus, aquilo que o Senhor determinou que fizesse. Então, este homem, Acais, ele vai desfazer a obra de Deus. É bem parecido, meus amados irmãos. É bem parecido com as coisas que estamos contemplando hoje. O homem, ele não pode desfazer aquilo que Deus criou. O homem, ele não pode mexer naquilo que foi projetado por Deus. Eu não posso fazer com que a palavra do Senhor seja mais agradável a quem quer que seja. Porque esta palavra aqui, João 17 diz que é a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade.
Então eu não posso mexer, não devo, melhor dizendo. Eu não posso deixar a minha intuição, eu não posso deixar muitas das vezes aquela força, porque Satanás ele dá força, ele dá energia para o homem fazer coisas que desagradam a Deus. Porque qual é o intuito de Satanás? É jogar o homem contra o seu Criador. É fazer que haja conflito na casa de Deus. É fazer que haja conflito entre o homem e Deus. Que haja confusão. Então, este é o objetivo de Satanás, e ele dá energia, ele dá força, ele dá ousadia. Você vai ver que o mal de Acais foi olhar para algo, para um altar pagão, sabendo que já tinha altar no templo, sabendo que o altar do templo foi consagrado a Deus. Meus amados, o que é do mundo é do mundo. Jesus Cristo vai dizer que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, o que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. O apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 15, deixa eu confirmar aqui. É interessante que tem o que o Senhor está falando conosco, para nós completarmos aqui o raciocínio. Ele vai dizer assim, 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós não podemos amar o mundo, não devemos amar o mundo. Não devemos desejar as coisas que estão no mundo. Porque tudo o que há no mundo, né, João vai dizer ali que é passageiro, em contraste com aquilo que o Senhor ele tem para nós. Então, deixemos o que é do mundo no mundo. O que aconteceu aqui com Acais é que observa-se que este homem ele não era crente, mas ele estava onde? Em um lugar de destaque. Era um homem que não era temente, mas ele estava onde? Em um lugar de destaque. Era um homem que não tinha compromisso com Deus, mas estava em um lugar de destaque. O próprio Jesus ele vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Então nós podemos observar que nem todo mundo, meus amados irmãos, que estão no poder, nem todo mundo que está na frente de um trabalho tem compromisso com o céu. Mas eu e você, para não sermos enganados, nós temos aqui, a bússola que nos levará à vida eterna. O que acontece muito hoje é que crentes não querem ler a palavra de Deus, não querem observar a palavra de Deus. Aí você vai ver, meu irmão, é crente vendendo bebida alcoólica, é crente vendendo maquiagem, é mulher de pastor, é pastora, melhor dizendo, né, sendo modelo e tudo mais. Porque é necessário que saibamos o que agrada ao mundo e o que agrada a Deus. Nós precisamos entender isso. Louvado seja o Senhor. Vamos em frente. Então tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. Ele vai tirar o altar de bronze e colocar do lado. Agora o altar principal foi o altar que ele trouxe do mundo, que ele trouxe de Damasco. E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele,
porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir nele. Veja bem, como é que Deus vai receber uma oferta de um altar pagão? Ei, pastor, pensa. As mudanças que estão ocorrendo dentro da igreja, que muitas das vezes é promovida por conta dos senhores, introduzem tanta coisa na casa de Deus que nós não sabemos se nós estamos na Assembleia de Deus ou em outra denominação. De uma coisa é certa, que quando nós entramos, muitos templos são lindos, são maravilhosos, mas não sentimos a presença do Espírito Santo. Aí não adianta nada, porque Deus, Ele precisa do altar queimando, do altar pegando fogo ali, 24 horas. Nós lemos lá em Levítico 6, versículo 8, que o fogo no altar, ele tem que permanecer. O coração do crente tem que estar pegando fogo, meu irmão. O coração do crente, ele tem que estar ardendo na presença do Senhor. Quando a igreja se reúne, nós precisamos adorar Deus. Pode ser um templo simples, pode ser uma tapera, pode ser um casebre, pode não ter porcelanato, mas o importante é o coração do crente. Não adianta um templo luxuoso, não adianta um templo com bandas, não adianta um templo cheio de ouro, de prata, se não houver o fogo do Espírito Santo, meu irmão, se não houver a presença de Deus. É necessário que a igreja aprenda a obedecer o Senhor, oferecer o melhor. O altar pegando fogo é o altar que Deus preparou, é o altar regenerado, que é o nosso coração, meu irmão. Não adianta trocar, não adianta mudar a adoração, que Deus não vai receber. Acais, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o altar do Senhor, colocar do lado, ele vai fazer tudo o que era feito no altar do Senhor, né, com relação à lei. Ele vai fazer tudo aquilo, vai oferecer o holocausto, ele vai cumprir a lei. Só que o altar não era o altar do Senhor. Sabe o que ele vai fazer com o altar do Senhor, igreja? Ele mandou colocar de lado para inquirir sobre ele. Ou seja, ele vai usar o altar do Senhor para fazer feitiçaria. Ele vai tentar prever o futuro. Havia um costume entre os reis da antiguidade. Eles pegavam as entranhas dos animais que eram mortos para sacrifício e ficavam ali invocando demônios para tentar descobrir o futuro, para que o futuro fosse revelado para eles. Você está entendendo o que o rei Acais ele vai fazer? Ele vai fazer feitiçaria com o altar do Senhor, e o altar do Senhor é santo. É necessário termos respeito pelo altar do Senhor. É necessário termos reverência pelo altar do Senhor. E este homem ele vai botar o altar do lado para praticar feitiçaria. Então veja bem, a loucura de um homem que não teme a Deus. A loucura de um homem que não tem respeito pela obra de Deus. A loucura de um homem que não segue as leis do seu Deus. E nós estamos vivendo algo parecido com a igreja do Senhor hoje. Eu fico estarrecido quando eu vejo pessoas tocando chofar dentro da igreja. Para que tocar chofar dentro da igreja? Eu não sei também qual é o mistério que tem uns caras aí que andam com uma estola de Davi, né, com a estrela de Israel. Aquilo dá poder, dá unção. Para que aquilo ali, meu amado irmão? Se o apóstolo Paulo ele vai pregar tanto contra esses costumes provenientes do judaísmo, e como é que agora a igreja toca berrante, o cara vem, outros vêm com um kippá, com aquela chapeuzinho lá do judeu, né? Outros já com a estola. Eu não estou entendendo esses costumes que estão havendo, ou seja, estão desconfigurando a igreja do Senhor. O que era da igreja, eu estou falando como assembleiano, estão tirando.
Tem muitas igrejas que eu não vejo mais o círculo de oração da igreja. Louvar a Deus. Não tem mais círculo de oração. O culto no círculo de oração é outro dia. Eu não vejo o círculo de oração. Eu não ouço mais os hinos da harpa cristã dentro da casa de Deus. Porque quando eu me converti eram 3 hinos da harpa cristã. Hoje tem igreja que não louva nenhum. E quando louva, ainda louva um. O pastor diz, só um hino. A gente está percebendo, meus amados irmãos, que há uma mudança no altar. Está tendo uma mudança no comportamento da liderança da igreja. Abramos nossos olhos, igreja do Senhor. Abramos nossos olhos. Prestemos atenção se verdadeiramente é pastor ou é lobo. Se verdadeiramente é um Ezequias, é um Josafá que está no poder, ou é um Acaz da vida, trazendo porcarias para dentro da casa de Deus, para que o povo se corrompa cada vez mais. Aí você olha, você quer ver uma igreja espiritual. Como é que você vai ver uma igreja espiritual, meu irmão, se você não tem um líder espiritual? Pergunta um versículo da Bíblia. Ninguém sabe. É difícil. É muito difícil nós tolerarmos isso. Amém, meus amados? Eu vou estar orando pela igreja neste momento, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que o Senhor venha nos dar misericórdia. Tenha misericórdia de nós, para que não mudemos o nosso altar. Ainda tem um remanescente. Ainda tem um remanescente. Ainda tem crente que ora. Ainda tem crente que jejua. Ainda tem crente que abre mão do seu sono na madrugada para buscar a Deus, para buscar forças. Ainda tem crente de propósito nesta terra. E eu sei, você que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor está falando contigo. Eu sei que o que o Senhor está pedindo de ti, pedindo fidelidade. Não troca o teu altar. O teu altar, o teu coração, a chama tem que arder. No teu coração, tu tens que oferecer o melhor para Deus. O teu coração não é coração de feiticeiro, de macumbeiro. O teu coração é coração de crente pentecostal que aguarda a volta do Senhor e que um dia vai herdar a vida eterna e vai reinar com Cristo. Amém? Tome posse dessas palavras em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, neste momento, meu Pai querido, te pedimos pela igreja, te pedimos pelos teus filhos, pelos teus servos, Senhor. Te pedimos, Senhor, que venhas repreender toda ação, meu Pai, de Acaz. Venha repreender esse espírito de Acaz, Senhor, que nos últimos dias tem feito da tua igreja, Senhor, tem feito da tua igreja algo, Senhor, abominável aos teus olhos. Nós sabemos, Senhor, que a igreja da atualidade está como a igreja de Laodiceia, Senhor. Não é quente, não é fria, mas morna. E isto certamente, Senhor, está, meu Pai, trazendo desgosto a Ti, meu grande e eterno Rei. Mas te peço neste momento que o Senhor, meu Pai, visite a todos nós, Senhor, os remanescentes, aqueles, meu Pai, que não dobraram os joelhos, que não beijaram a Baal, aqueles, Senhor, que aguardam a Tua volta, aqueles, Senhor, que gemem, Senhor, por tudo que está acontecendo, porque nos parece, Senhor, nesses últimos dias, que o homem tomou a igreja, que é o homem que está mandando, que é a cabeça do homem, que é o centro da igreja, mas a igreja, Senhor, tem dono, a igreja é tua, a igreja, Senhor, foste tu, Jesus Cristo, quem fundaste a igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar força, o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria, discernimento, ousadia, Senhor, para pregarmos o teu evangelho, Senhor, para pregarmos a tua salvação. Foi para isso que o Senhor nos chamou e que o nosso altar, Senhor, continuamente haja fogo nele, Senhor, de dia e de noite. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a parte de Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.